Boa noite. Boa noite. Shalom. Graça e paz. Fala com o seu irmão que está ao seu lado. Fala, seja bem-vindo, irmão. Fala para ele, minha vida é incompleta sem você. Fala, se você não viesse no culto, estaria vazio. Não teria culto. Fala para o seu irmão, se você não viesse, não teria culto. Amém? Hoje é o terceiro dia, consagração. Vocês fizeram a escolha certa, amém? Que boa coisa estar na casa do Pai. Vocês têm liberdade de ter culto aqui todo dia. E na China agora eles não podem nem mais ter culto. Nós estamos falando de mais de 300 milhões de cristãos na China que estão sendo perseguidos. A perseguição está por todo lugar na China. Você sabe que existe na população mundial em torno de 2, se eu não errar no cálculo aqui, que eu já estudei, 2 bilhões de chineses espalhados pelo mundo, né? E é um dos menores países do mundo, com a maior população do mundo. 2 bilhões de chineses. Só de cristãos, num dos países mais perseguidos do cristianismo, só de cristãos que eles têm lá, são mais de 300 milhões. Sabe o que significa isso? Mais do que a população do Brasil. Ou seja, mais que todos os brasileiros desse país, é o que eles têm de cristão lá. Isso porque eles são um dos países mais perseguidos do Evangelho. Imagine se eles tivessem a liberdade que você tem aqui no Brasil. Eles ganhariam o mundo, fala a verdade. Eles ganhariam o mundo. Mas onde está a excelência deles? Onde está a grande excelência do chinês? Né? Eles têm foco, persistência naquilo que eles fazem. Isso é uma conduta da mente e do caráter chinês, né? Mas a conduta da mente do brasileiro é sempre fugir. Sempre que encontra algo difícil, procura uma maneira de fugir. Você já reparou que as pessoas estão sempre fugindo dos seus problemas, sempre fugindo de Deus, sempre fugindo da responsabilidade? Quando elas se deparam com o inimigo da alma, elas querem fugir. Em vez de encarar, elas fogem. Enquanto você continuar fugindo, você não avança. É que você quer tudo sempre muito fácil. E existe uma dimensão da fé e dos louvores a Deus chamado sacrifício de louvores. Tem dia que para você orar, para você adorar, será um sacrifício. Porque se tudo fosse fácil, não seria fé. Amém, não amém? Existe o seu sacrifício. Fecha a porta aí atrás. Esses dias nós estamos em jejum. Todo mundo. Quem está jejuando aí? Quem está jejuando? Coisa boa. Jejum coletivo, né? Pela igreja, pela nossa família, nossa vida. Foi a melhor coisa que você fez. Consagrar o início desse ano em jejum e oração. Porque não vai ser um ano fácil. Para ninguém. E agora nós precisamos fazer um aproveitamento de tudo que Deus já nos deu. Fazer um grande aproveitamento. Se você teve tempo, tudo que Deus te deu ano passado, esses últimos anos, se dedicou, você vai colher bons frutos. Porque ninguém pode mentir para vocês. O que o homem semeia, o homem colherá. No reino do Espírito, aquilo que você dedicou o seu tempo, é o que você colhe. Onde você mais semeia,
é da onde você mais colhe. E Deus tem tempo certo para que Ele te dê uma colheita no momento preciso da sua vida. Amém, amém. Mas a colheita ela vem. E não quero colher tudo nessa terra, porque isso é engano. Existem coisas que nós vamos colher só na eternidade. E eu não quero colher tudo aqui. Eu não quero isso. Parte está na vida vindoura. Parte está lá. Um dia, quando Deus me deu um novo veículo, eu fui consultar Ele e eu tive uma experiência sobrenatural. Eu vi os anjos conversando. Pegavam um documento do carro e assinavam. Aí depois eu tive outra visão. E eu consultei sobre o meu galardão na era vindoura. E um anjo veio e falou comigo: não foi afetado em nada na sua era vindoura, nós estamos te dando isso. O seu galardão na era vindoura está intacto. Você sabe o que é isso? Ter uma intimidade com Deus para ouvir isso? É porque há uma preocupação em meu coração por algo muito maior do que o terreno. Então você pode acessar lugares onde você ouve coisas que poucos ouvem na terra. Esse dia Deus me falou de uma pessoa, que eu não posso citar nome, só para vocês entenderem onde eu vou entrar. Quando eu cheguei no monte, no dia 1º de janeiro, eu já estava lá em cima. Então, fiz a virada de São Paulo, dia seguinte, vim embora para o Rio. Foi uma viagem mais rápida que eu já fiz para o Rio na vida. Foi a melhor viagem que eu já fiz. E realmente, foi sobrenatural a viagem, foi linda. Tão rápido que foi. Aí, eu fiz até um cálculo, eu vi que de carro, eu fui mais rápido que o avião. É sério. Só que às vezes você não soma. Você tem que chegar em uma hora no mínimo de antecedência. É 1 hora de trânsito, é meia hora para começar a embarcar, é meia hora lá dentro para depois o avião voar. Aí 1 hora para você desembarcar até sair, pegar o carro, e mais 1 hora de trânsito. São 6 horas de viagem. Eu fiz em 5 horas e meia. Eu fui mais rápido que fosse de avião. Você não calcula as coisas direito. Você acha que o voo é mais rápido. Não. Não, esqueci de calcular. Então, 1 hora de voo. Então, dá então 6 horas, 6 horas e meia. Então, aquilo que você chama de 1 hora de voo de avião, se você for calcular o percurso, é mais demorado que você pegar o carro e vir embora. Amém? Então, escute. Estou com uma mensagem para vocês aqui. Eu não sei se eu vou trazer ela ou não. Só se Deus falar para mim, soltar para você aqui em cima. Mas quando eu subi aqui em cima, eu senti um estado de espírito. Eu sei que Deus quer quebrantar e silenciar você. Eu gosto da pastora Roberta estar aqui assim, né? Eu estou no profético vendo a palavra. Ela vai lá e acessa. Ela é profeta, ela acessa. E ela falou certinho, só vocês ouvirem. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ela falou certinho. Aquieta, igreja. Deus quer falar com você. Ele estava falando profeticamente com vocês. É só vocês ficarem atentos. Então é bom quando nós temos uma levita profeta, né? Então ela acessa o profético na canção. E você tem que fluir junto. Porque Deus está falando. Porque o Espírito dela está sintonizando a canção certa. Então, não é porque você sabe música que você canta. A gente, quando está aqui, meu filho, eu sei várias letras. Tem dezenas de cifras ali no celular. E às vezes você prepara tudo, chega na hora, o rio está fluindo, você vai de acordo com aquilo que o rio está fluindo. Então as canções começam a ser espontâneas. E elas vão vindo e você vai entoando ao Senhor. E nós vamos esperando que a igreja mergulhe junto. E se a igreja demorar, a gente demora. A gente fica ali. É sério. Há momentos que nós estamos debaixo de certos mantos específicos na adoração. Então, foi nos dado a nós a autoridade para romper o céu, desatar uma dimensão ao favor de vocês. Mas nem sempre é assim. Tem momento que nós estamos no rio,
esperando vocês entrar no rio. Aí fica a critério de você, se você vai ou não. Problema seu, se você quer receber ou não. Aí é com você. Então eu estava ali quietinho, recebendo a presença do Pai, a unção está me descendo, fluindo. Eu falei, rapaz, está tão bom aqui que dá vontade de deitar aqui, ó. Esses dias eu estou só no monte assim, ó, deitado. Eu falei, Jesus, eu estou quietinho. Aí Deus falou, quero que você fique quieto. Quieto. Então tem momento que Ele quer silenciar você, sua alma. E o jejum, ele tem esse poder de quebrantar a alma e o corpo. Deixar você fraco na carne, é verdade ou não é? Quando você está em jejum, você ora pouco, você fica mais orando mais em silêncio, você fica mais contemplativo, é verdade ou não é? É para isso que o jejum vem. É para isso. É para fazer vocês se aquietarem e ouvirem o que Deus tem para falar com você. Tem uma mensagem bacana que vocês gostam. Eu vou entregar para vocês, amém? Vamos ver meu estado de espírito que eu estou aqui. Fica mais fraquinho, né? Vamos falar sobre os rios proféticos com vocês. Mas eu vou falar um pouco sobre a dimensão dos sonhos, visões e êxtase. Vocês precisam aprender a ouvir a voz de Deus. Nossa, alguém se animou aqui, ó. Não se preocupe, não se preocupe. Acho que o pessoal que já desceu a vara, alguém aqui hoje. Não, hoje eu vou falar sobre a dimensão profética com você, porque você precisa ouvir. Olha o que aconteceu comigo. Eu cheguei com o bispo Douglas, me acompanhou lá no monte. Aí chegamos lá no sítio. Aí eu peguei a Bíblia, sentei na mesinha, eu comecei a ler a Bíblia. Isso acho que era 9 horas da noite, né? Aí eu li um versículo e fiquei assim, ó. Peraí, bispo, deixa a Bíblia aqui. Aí entrei para dentro do salão, não aguentei e deitei. Tá bom. Eu fiquei horas em êxtase. Eu fiquei a noite, o resto da noite, a madrugada inteira, até de manhãzinho, ouvindo o Senhor. Eu fiquei mais de 6 horas ouvindo a Deus. Muito mais. E toda hora eu voltava em êxtase, eu falei, Lima, vem cá. Eu falava, isso aqui. Aí eu voltava, às vezes ele estava na minha frente ainda. Eu olhava assim, isso aqui, Deus está falando assim. Aí eu ia por os anjos me levavam. Você tem que aprender sobre isso, como isso acontece. O reino do Espírito estão esperando vocês para levar você. Eu quero falar um pouco sobre isso. Então tenha paciência. Amém, amém? Aí nessa, eu vi coisas lindas, não posso falar tudo, mas vi minhas vestes no reino do Espírito, as trocas de vestes, e o Senhor mostrando para mim, por que Ele está sempre trocando nossas vestes? Porque Ele está sempre elevando o nosso estado de santidade, a um progresso contínuo. Então, você tem que entender que isso acontece na tua vida. Vocês não podem ficar mais... graças a Deus, você já não serve. Vocês são aqui da casa. Você já não serve mais ao evangelho nominal dos homens. Você serve o evangelho do reino. Ok? E Deus me deu uma visão muito boa com vocês do Rio de Janeiro. Posso contar? E lá no reino do Espírito, quando eu estava lá, os anjos me falaram algo de vocês. Mas não vou falar agora não. Depois que estiver na hora de terminar, eu falo. Daqui a 1h30 eu falo. Se vocês forem obedientes. Joel 2:28. Eles vão esperar. O pessoal que está online, vamos esperar eu pregar a palavra, depois eu ministro neles, tá? Avisa o pessoal para esperar, tá, bispo? Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todas as... Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens
Visões. Essas são 3 dimensões predominantes do reino profético, da comunicação do reino do Espírito com vocês. Fala, amém. Abre sua Bíblia. Você deixou anotado, Joel 2:28? Vamos lá. Primeiras coisas, vamos lá. Vossos filhos profetizarão. A palavra profetizar em hebraico aqui é nabar. Está sob a influência do Espírito Divino. Ok? Estar sob a influência do Espírito Divino. Falar profeticamente. Profetizar. Ou seja, quando o Espírito vem, ele nos dá uma capacidade, quero que você entenda aqui, que não é só um dom profético da forma de você falar do dom de profecia. É o seu estado do Espírito. A sua condição mudou. Vocês estarão sob a influência do Espírito Divino. Ou seja, as suas palavras, os seus pensamentos, eles já têm uma nova fonte em você que se abriu, que é o Espírito de Deus que foi derramado. Então você pensa, e exemplo, quando eu estou falando com as pessoas, aquilo que elas geralmente estão orando, falando com Deus, eu começo a falar com ela. Então chegou perto de mim, está conversando comigo, de repente eu entro naquilo que você está pensando, ou naquilo que você está orando, ou precisando ouvir Deus falar com você. Eu acabo acessando inconscientemente. E era exatamente o que as pessoas estavam orando e falando com Deus. E às vezes já vem com a resposta certinha para ela. E eu falo para ela. Eu estava vindo de viagem, por exemplo, estava com a diaconisa Vanessa, de São Paulo, junto com a gente. E eu estava falando com ela. E de repente acessei, comecei a conversar. Foi falando certinho o que ela estava orando e pedindo a Deus. E aquilo que ela tinha feito, uma meta, do jeito que ela falou, eu falei com ela, entreguei para ela, entreguei todo o mapa desenhado, tudo que ela tinha que fazer para multiplicar as finanças dela em 3 meses. Falei, 3 meses tu vai fazer isso, assim, 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 assim. Se tu fizer, já deu certo. Ouviu? Ela é isso que eu falei com Deus. Pronto. Agora ela segue. Esse é o Espírito, a influência do Espírito. Então, do reino onde você mais vive, onde você vive, é de onde você mais fala. A minha fonte do meu falar é do reino do Espírito. Amém? Então, poucas coisas na minha vida natural eu falo da carne. Pouquíssimas coisas. Talvez do natural. Às vezes, praticamente, eu não encontro elas. Por quê? Porque é onde eu estou, da onde eu falo. Então, vocês têm que viver sobre a influência do Espírito profético. Para isso, Ele te deu ferramentas, Ele te deu dons para isso. O dom de línguas, que faz parte da sua nova natureza espiritual. Então, vocês têm que falar constantemente em línguas. Amém? Dentro da dimensão do dom de línguas, vocês têm a variedade desse dom, de operação desse dom, que vocês têm que aprender a usá-las, querendo ou não. Você, na semana, uma vez por semana, no mínimo, você tem que gemer no Espírito. Eu já ensinei o que é gemido no Espírito para vocês. Agora, se você não quiser ter vitória, ser tola, continua do mesmo jeito. Porque eu já ensinei. É só você praticar. Eu dei uma das maiores chaves para vocês esse evento, esse congresso que passou para vocês, sobre os gemidos. Utilize os gemidos. Para ativar as maiores liberações do reino do Espírito, você tem que gemer no Espírito. É a maior oração que existe. Quando você esgota todos os seus recursos naturais, você tem que ativar a maior origem da oração. É os gemidos inexprimíveis. A oração dos grandes profetas. Os gemidos. Quando Ana chegou ao ponto dela começar a gemer, balbuciar, de não ter mais palavras inteligíveis em sua boca, ao ponto do sumo sacerdote ele achar que ela estava bêbada, quando ela atinge esse ponto de gemidos no espírito dela, pronto, o milagre acontece. Vocês estão entendendo isso? Quando lhe falta palavras na oração, e você já esgotou todos os recursos que você já sabe, agora te falta o último, que é o mais poderoso, os gemidos. Quando uma mãe começa a gemer pela salvação de um filho, ali entra a salvação. É o momento. É o profundo do seu ser
falando com o Altíssimo. É a linguagem mais elevada no reino dos céus. É os gemidos. Então, você tem que aprender o quê? A ativar isso, usar isso. Então, você tem a consciência que você tem essa habilidade em você. Naturalmente, você tem que entender que naturalmente você pode fazer isso. Você pode gritar naturalmente, clamar, da mesma forma que você pode rungir no Espírito. Pega depois e faz um estudo da Bíblia. Quantas vezes você vai achar na Bíblia, a Bíblia dizendo que Deus runge na sua morada? Deus runge. Então você vai ver que você tem isso também, rungidos do Espírito. Já ensinei isso também na Bíblia para vocês. É quando você entra para romper contra as existências da sua carne, as lutas malignas, as forças e fortalezas que resistem o seu avanço. Então, na luta contra principados, demônios ferozes, você tem que ser feroz. Você tem que rungir no Espírito. Já te falei das minhas experiências, já te falei uma delas, eu tenho outras, várias sobre. Eu estou em espírito orando, de repente eu ouço o Senhor falar, é necessário rungir em espírito. Se você quer aprender, aprende e pratica. Já ensinei para vocês. Amém, amém. Então, línguas é mais do que um dom. Ela é a parte inerente da sua nova natureza espiritual. É linguagem sobrenatural. É linguagem espiritual que vocês carregam. Da glória de Jesus Cristo. Às vezes você não é efetivo porque você não aprendeu a explorar as revelações que Deus já colocou em você. Você não prospera mais porque você não explora os dons que Deus colocou em você. Tudo para você prosperar mais depende da sua efetividade, de quanto você é dedicado e quanto você vai explorar os recursos que foi te dado. Depende de você. Então, eu falei do chinês, porque o chinês prospera. Eles exploram os recursos. Amém, amém? Eles vão além, rompendo as limitações e alcançando cada vez mais um campo do seu potencial. Cada vez um campo novo do seu potencial. Você tem que alcançar cada vez mais um campo novo da sua inteligência, da sua capacidade de prosperar. Eu já avisei, já ensinei para vocês. A prosperidade está dentro de vocês. Riquezas, recompensas, elas são simplesmente o fruto e o produto da sua própria prosperidade. A sua prosperidade é a sua inteligência, a sua prosperidade é os seus dons, a sua prosperidade é o que está dentro de você, o que o Eterno te deu em sua consciência, em sua natureza. Está dentro de você. Agora, se você não usa a sua prosperidade, você não enriquece. Você não vai adquirir riquezas e posses. Você não vai prosperar mais na terra. Então, quando você usa mais a sua prosperidade, tudo na sua vida vai mudar. Tudo à volta da sua vida vai mudar. Fala, a prosperidade está em mim. Então, quando eu uso a minha prosperidade para você e faço você prosperar, te aumenta a sua prosperidade, o seu recurso aumenta. Então, a minha recompensa, ela vem aonde eu faço as pessoas prosperarem. Onde eu gero na terra prosperidade. Então, crie. Tudo já está na sua mão. Se você parar para pensar, tudo já foi dado a vocês. Só que você não está enxergando. Porque se você estiver sempre ansioso, estressado e distraído com a sua rede social, você não vai prosperar. Você não vai ir além do que já vai. Você vai ficar preso num ciclo de pensamentos que limita vocês de conseguir enxergar as coisas que vocês já deveriam ter enxergado e colocado em prática na vida de vocês. Basta esse ano agora, hoje é dia 3 de janeiro, você começar a criar novos hábitos e organizar mais a sua vida. E tudo vai começar a andar ao seu favor. Vocês são maior do que o dinheiro. Vocês são maiores do que tudo que foi criado na terra. Você é a excelência, a coroa da criação. Jesus disse para vocês, então, volta a refletir em Mateus 6,33. Busca o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Todas as demais coisas serão acrescentadas a vocês.
eu coloquei o reino de Deus como uma prioridade na minha vida. Então, todas as coisas da minha vida foram acrescentadas. Em cada estágio da vida que você evoluir e alcançar a sua plenitude de glória em glória, tempo em tempo, haverá uma nova porção de Deus para ser doada, para ser derramada sobre a sua vida, desde que você esteja andando de acordo com aquilo que o Espírito de Deus está te ensinando, te doutrinando e te capacitando. Desde que você ande dentro dos acordos estabelecidos entre você e o seu Deus, você prosperará e crescerá e nada te impedirá. Da glória a Jesus Cristo. Fala, obrigado, Jesus. Vou pregar. Fala, obrigado, Jesus. Eu já ensinei para vocês que sonhos, fala sonhos. Então, versos velhos terão sonhos. Charlan, sonhar profeticamente. Gênesis 28:12. E sonhou, eis que estava posto na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por elas. Fala, sonho profético. Agora o sonho normal é Sholom, que está em 1 Samuel 28:6, que diz assim: consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Deus não respondeu a ele por sonhos. Vamos lá, que eu tenho umas coisinhas muito boas para falar para vocês. Vocês querem me ouvir ou não querem? Ok, muito bom. Eu tinha deixado uma anotaçãozinha aqui, eu acho que vai ser bom falar o que eu vou te falar aqui agora. Fala, todas as dificuldades que existem na minha vida são para 3 finalidades. Fala, me quebrantar, me provar e me aprovar. Então, quando Deus está te quebrantando, Ele te disciplina e te ensina. Quando Ele está te provando, Ele está nivelando você, seu caráter. Aquilo que você absorveu no quebrantamento, na renúncia, seja o que for que o problema está te causando dificuldade na tua vida. Você se pôs diante dele, agora ele vai provar se esse sentimento e se essa conduta é verdadeira. Então, você recebe uma aprovação. Você começa a ser provado. Lembre-se, Deus nunca te provará para o seu mal, mas simplesmente para certificar se você está capaz de ser aprovado e herdar uma autoridade no reino, onde você representa o nome dele, e aquilo que ele te dá, o diabo, seu inimigo, não te roubará mais. Você tem que ser capaz de não perder mais as suas bênçãos. Aprendam que depois que Deus te aprova, está nas suas mãos. Porque uma coisa é você não conquistar e estar numa esfera. Outra coisa é quando você conquista e você perde. A dor, o sofrimento é muito maior do que você não ter conquistado. Uma coisa é você nunca ter tido R$1 milhão, e outra coisa é do dia para a noite você perder R$1 milhão por uma besteira que você fizer. Você imagina o colapso e o suicídio que muitas pessoas acabam cometendo porque perdem dinheiro. É verdade, não é? Então, o que Deus quer é certificar que você está maduro para o novo ciclo de bênçãos que você vai dar. Porque Ele sabe que as bênçãos podem acabar com a sua vida se você não souber administrar e lutar e batalhar para sustentar aquilo que Ele colocou na sua vida. Casamento é uma bênção, mas se você perder ele, pode se tornar a pior maldição da sua vida. Pode destruir a sua vida. Então, uma vez que você entrou na dimensão de um tipo de bênção, de conquista no reino, lute para você não perder mais. Quem está embaixo, cair não dói tanto, mas quem está em cima, a queda pode ser fatal para a sua vida. Então, certifique muito bem aquilo que você está pedindo a Deus. Porque cada passo, você tem que estar maduro e competente para entrar nessa dimensão e não retroceder e nem cair dela. Porque a dor é muito maior. Toda vez na vida que Deus fez eu retroceder um pouco, eu senti dores terríveis. Eu não perdi,
mas eu senti os processos se repetindo, a dor é maior. Então hoje eu estou certificando que eu estou crescendo e avançando seguro. Eu não fico me encantando que Deus está me entregando o Brasil, está me entregando nações. Não. Isso cada vez me traz mais temor quanto às profecias, e o reino do Espírito vem falar comigo. Isso me faz um tremor dentro de mim. Que muito dado, muito é cobrado. Então vem um temor, não vem mais euforia. Então a parte da euforia eu já passei na vida. Eu não tenho euforia com crescimento. Eu tenho temor e um senso de compromisso que aumenta, que dói. E eu falo, Pai, me sustenta. Porque eu estou representando a Ti em dimensões ainda maiores. E eu não posso ser reprovado. E eu não posso perder minha bênção. Então fala para o seu irmão, boa coisa é receber no tempo certo, que você está maduro. Seja o seu casamento, seja um novo carro, seja um aumento financeiro, seja uma nova promoção no ministério. A maior alegria está em conquistar com maturidade. Isso é o bom. Isso é melhor. Falei, é melhor. Então, Provérbios ele diz muito claro, é melhor o pouco com contentamento do que o muito com discórdia. Então, em todas as fases da minha vida eu fui feliz. Todas as fases da minha vida eu busquei a Deus da mesma forma que eu busco hoje. Disponível para Ele. Todas as fases da minha vida. Eu nunca fui uma pessoa infeliz. Mesmo quando eu morava na casa do senhor Ulisses, sentado ali meu pai, e comia do pão que ele trazia, todo dia, R$2 de pão. Eu comia o pão que ele trazia, que eu não tinha dinheiro para comprar. Eu era feliz. Isso não me tornou infeliz e nem menos produtivo. Muito pelo contrário. Eu encontrei a prosperidade no meio da dificuldade. Foi onde eu comecei a escrever livros. O primeiro livro que eu escrevi, eu transcrevi um livro de 300 páginas. Eu lia, transcrevia, e eu fui contando quantos por cento tinha da minha criatividade ali e quantos por cento eu tinha copiado daquele livro. Depois que eu escrevi todo aquele livro, transcrevi todo aquele livro, eu peguei aquele arquivo e joguei fora, porque não era meu. Porque eu só estava aprendendo a escrever. Então, depois que eu transcrevi um livro de 300 páginas, aí eu comecei a escrever. O meu primeiro livro chegou. Buscando o Espírito Santo com a mente renovada. Mas eu já estava criativo e capaz. Então, primeiro você desperta a criatividade. Como? Vendo, copiando, aprendendo, reescrevendo. Depois a criatividade ela flui. É assim que você tem que fazer. Toda vez que você estiver em grande necessidade e você não vê saída, está em você a saída. Que Deus já colocou a provisão em você. Então, a questão é, aonde estão os seus olhos, onde está o seu foco? Eu, por sempre buscar Deus, Ele me mostrava o que fazer. Então, eu comecei a prosperar. Comecei a escrever meus primeiros módulos de libertação. Escrevi minha primeira revistinha. Eu imprimi em casa e levava para as igrejas. Dava seminário. Fiz meu primeiro seminário. Com toda dificuldade, pobre, sem recursos, sem nada. E no meu primeiro seminário veio até gente de fora, de outro estado, veio me assistir. Com muita dificuldade eu fiz, sofrido. Mas eu concretizei. Eu ensinei as pessoas. Eu fiz o que tinha que ser feito. Divulguei pelo Facebook, pessoas chamavam outras pessoas, e o local encheu, deu gente. E aí, naquela época, ninguém de vocês me conhecia. Nenhum aqui dentro me conhecia. Só a Monique. Então, naquela época, eu fiz um seminário de libertação
cobrei uma pequena taxa, ensinei, veio pastores, inclusive da Nazareno, me assistir, pastores de outras igrejas, pastores de longe, até de Maricá veio, até de Brasília veio, e vieram me assistir. Falei, rapaz, eu não tenho nem igreja, minha igreja é no cômodo, na casa do meu pai, lá na favela, e esse povo todo veio aqui, porque a semente do reino é assim, se ela veio do reino, mesmo que seja pequenininha, aonde ela planta, onde ela cai, ela é como um pequeno fermento que levanta toda a massa. Tão próspera que a semente do reino é. Mesmo se é pouquinho, desculpe, Deus está falando com alguém aqui, eu até agora não estou conseguindo estar pregando aqui a mensagem. Misericórdia, quem que está vacilando no reino aqui, está parado na terra? Meu Deus, o que está acontecendo com você? Você não está entendendo, não? Era simples o que eu fiz, mas prosperou, dali nunca mais parou, desde lá. Pronto. Deus sempre tem um lugar para você começar. Sempre tem um lugar onde você vai plantar sua pequena semente. E o que eu tinha era minha semente. Plantei. E começou a coisa a acontecer. E hoje eu tenho mais, só de livro para finalizar, são 14 no mínimo. Eu não consigo finalizar de tanta ideia. Eu escrevo às vezes 3 livros. Eu falei, Jesus, que não para mais. Você, quando começa a valorizar o que foi dado a você e multiplicar, só vai se multiplicar, 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 ainda mais em você o que Deus vai colocar. O problema é, você recebe demais, mas produz pouco. Deus está chamando vocês para produzir para o reino. Então, se você sabe fazer artesanato, faça. Alguém aqui vai comprar o seu artesanato. É assim que começa. As coisas começam pequenas. E depois tudo começa a se multiplicar na sua vida. Mas você quer uma grande oportunidade, você quer que alguém te oferte 100 mil reais para você começar seu negócio. Não é assim. Alguma coisa está errada com alguém aqui. Deus está falando com alguém aqui dentro. As grandes oportunidades começam com coisas pequenas, simples. Você fica olhando, o seu problema é que você fica olhando na internet, os outros falando de riqueza, de muito dinheiro. E fica fazendo curso e vendendo para você, e vendendo. Eles estão ganhando mais dinheiro com o falso curso que eles criam, do que com a mentira que eles estão falando. Eles criam uma mentira e vendem curso. Eu faturei mentira. E tu acredita e compra o curso. Ele fica dinheiro com o seu dinheiro do curso. Eles fizeram nada, mentira. Está cheio de ilusão na internet, está cheio de mentira. Cheio de mentira. Então, quando você ficar distraído com todas essas mentiradas e não focar no que Deus está falando, você não prospera. O Senhor, ele tem uma ideia e tem algo para te falar. Se você ouvir, o anjo dele vai tomar a frente disso. E tudo vai se multiplicar na sua vida. Tem coisas que eu não posso falar para vocês que elas estão em andamento. Mas o que eu obedeci, que foi uma luta na minha vida, agora, no tempo que eu estou, é algo violento, muito grande que está para acontecer. Mas o problema é que você desiste da ideia que Deus te deu. E você não quer ouvir. Ele diz, aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus e serei exaltado. Aquiete-se, que Ele vai te dar a ideia. Ele vai falar onde você tem que trabalhar, com quem você tem que estar. Ele vai falar certamente para você o que vai acontecer para que tudo na tua vida em 2026 venha a tomar uma nova proporção, a sua vida. Eu já falei para vocês aqui do Rio de Janeiro. Vocês já estão dentro de um novo ciclo. Vocês estão dentro de um novo ciclo. Agora, o que cabe a vocês é usar e usufruir mais daquilo que já foi depositado. Replicar de alguma forma isso. Quando você começa a fazer um discípulo na terra, trazer alguém, salvar uma alma, há um depósito que os céus vai fazer na sua vida. Pô, você quer ser missionário, mas você não faz um discípulo, pô. Eu não entendo essas pessoas.
tem sonho de ser missionário, mas você fez um dia uma discípulo, trouxe uma alma para a igreja, converteu, foi batizada, ela ficou na igreja, consolidou, pronto. A gente quer ser da forma fácil. Quer ser debaixo da mão do homem, não da mão de Deus. Então esperamos pelo homem. E Deus espera por nós. Então, o meu segredo é esperar em Deus. E fazer o que Ele está me ordenando. Quando Ele fala, eu sigo o que Ele me fala. Então, um dos segredos das pessoas maduras no reino do Espírito é a capacidade de ouvir e interagir com o Espírito. E fazer o que Deus está ordenando. Esse é o meu segredo. É ouvir. É buscar para estar ouvindo. Obedecendo para me ser efetivo nas coisas que Ele está me guiando. Você crê que o Senhor, Ele é o Deus da sua vida, o dono da sua vida? Então, aumente a sua capacidade de ouvir a voz de Deus e de entregar cada área da sua vida ao governo do Espírito Santo e aprender a pedir soluções de coisas que estão além da sua capacidade de solucionar. Porque se você observar a maioria das coisas da vida e na batalha espiritual está sempre além do que nós podemos fazer. Às vezes a coisa na sua vida está além da sua capacidade de resolver, não tem problema. Deus vai levantar alguém que tem poder de destruir essa fortaleza e te dar recurso e abrir a tua porta da vida. Mas aonde está o seu coração? Onde você está primeiro? Quem você está ouvindo? Qual é a forma que você está tendo comunhão com o Espírito Santo? E Ele vai se encarregar de prosperar você. Quando eu dirigi minha primeira igrejinha em Santa Elias, a igreja era pobre. E a pastora falou para mim, tira o dinheiro do seu aluguel da igreja. Só que a igreja não tinha nem dinheiro para pagar o próprio aluguel dela. E era só R$300 o aluguel da igreja. E eu, inocente, jovenzinho, né, recém-casado, falei, amém, pastora. Amém. E eu fui. E ela me jogou ali para ver se daria certo. Eu fui. E deu certo. Então, de um mês para o outro, a igreja já enviava dinheiro para a matriz. Eu não demorei. Mas eu ouvi Deus falar uma coisa só para mim: coloque um culto de oração e venha orar em línguas aqui dentro. Ele me deu uma visão em sonhos. Venha orar em línguas dentro da igreja. Então, eu ensinei um povo pobre, uma igreja tinha 5 membros, que depois, quando eu saí de lá, não tinha nem espaço mais para a gente ir na igreja. O culto era já tomar parte da calçada. Ali dentro, eu só fiquei 4 meses ali. A igreja explodiu. O movimento do Espírito, os sinais, as curas, pregações. Eu já tinha mesa de oração, com missionário na mesa de oração, já tinha culto de consagração. A igrejinha, meu filho, tinha culto de terça, quinta, sábado e domingo, e o culto de oração, 5 cultos. Uma igrejinha. Pequenininha. E de onde veio minha prosperidade? Obediência. Comecei sozinho. Com a porta arriada, orando na igreja, atrás de um púlpitozinho de madeira, orando em línguas, e a porta começava a levantar, as pessoas começavam a chegar. Então, aonde está o segredo de Deus abrir os céus e mandar um anjo para te prosperar na terra? É tudo que você faz de todo o coração para Deus. Simplesmente assim. É o coração. Um coração que crê, que é inocente, que é puro, que é verdadeiro, que faz as coisas com verdade. É o que faz funcionar as coisas na sua vida. Quando você está orando com o coração, com verdade, Ele começa a fazer que as coisas se conectem ao seu favor. Isso aqui é um segredo simples. E sempre foi assim na minha vida. Por isso que eu vou orar de madrugada sozinho na igreja. Por isso que eu oro. Porque eu depositei minha confiança e faço de coração para Ele. E meio
escute o que eu vou dizer para vocês, em meio a esse movimento incerto do reset financeiro global, econômico, não se preocupe se você está fazendo a vontade de Deus, se você já está sob uma palavra. O Senhor fará algo extraordinário ao nosso favor. Ele fez uma promessa para mim, ao favor do povo, da Imigrar, que Ele está me colocando à frente de algo no Evangelho. Eu vou prosperar esse povo. Vou tornar eles maduros. Eu vou mudar a mentalidade deles. É o que Deus está falando constantemente comigo. Quando Deus Ele te encarrega de dar uma nova unção, é como se um novo espírito te é dado. Ele muda teu estado mental, emocional e de ânimo. As coisas em você mudam. Todas as unções que eu impus as mãos sobre você, se você aproveitou, aproveitou. Há uma cobrança em você agora. Isso é para mudar você. Agora, se você é aquela pessoa que é sempre receber, e não está enxergando aonde produzir, você perde até o que eu depositei na sua vida. Porque tudo tem um tempo e tem que ser utilizado. A unção ela não vem para simplesmente vir te renovar e passar, ela vem para um propósito, para prosperar a sua vida, para fazer você vencer suas batalhas, para fazer você se tornar mais sábio. A unção ela vem para tudo na tua vida, para te capacitar em qualquer área da sua vida. Então, a coisa mais importante que estão fazendo, consagrando-se 12 dias do mês. Então, no final desses 12 dias, a pergunta para você será: o que Deus falou com você? A segunda pergunta é: o que você está fazendo para obedecer o que Deus falou e o que está mudando na sua vida? Quais são as coisas que você enxergou para que você venha mudar na sua vida, para que o ano de 2026 seja um ano mais próspero na sua vida? Então, daqui a 12 dias eu vou te fazer essa pergunta de novo. O que Deus falou com você? Quais são as coisas que você enxergou que você tem que mudar? E quais são as coisas que você já começou a se empenhar para ter uma mudança na sua vida? Se você não tem essas 3 coisas, desculpe, mas o seu propósito tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Mateus 7,7. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. A palavra pedir em grego é aitel. Suplicar, requerer, pedir algo. O que acontece é, a maioria dos cristãos estão na dimensão só do pedir, aitel. Mas existem mais 2 dimensões que você tem que acessar. A palavra pedir, ela está, infelizmente, aqui, na dimensão onde você só fala, onde você suplica algo de acordo com a sua necessidade. Então, a maioria das pessoas no Evangelho, elas sabem pedir, mas poucas sabem buscar. Algumas ainda pedem e não recebem, porque ainda pedem mal. É o que o livro de Tiago nos ensina. Então, quando você está no nível do aiteus, e você está pedindo, a Bíblia te ensina que aquele que pede, recebe. Mas ele vai te mostrar que existe outro nível à frente, buscar. E a palavra buscar em grego é zétel. Procurar a fim de encontrar. Só que zétel está confinado a uma coisa mais profunda ainda. Pensamento e meditação, investigar. Exigir algo de alguém. Então, quando você pede, ele vai te dar, tem uma limitação.
ao pedido. Porque tem coisas que você não alcança na dimensão do aitel, pedir. Tem coisas que você só alcança na dimensão do buscar. Zétel. Meditar, prescutar. Então, Zétel está ligado à profunda meditação até que você encontre algo. Então, tem coisas que Deus te dá, mas tem coisas que Ele espera que você encontre. E para você entrar na dimensão da busca, aí entra a revelação. Porque os segredos escondidos são para aqueles que amam a Deus. Então a palavra de Deuteronômios, capítulo 29, versículo 29, se não me engano. Os segredos revelados pertencem aos nossos filhos. Então, Deus oculta certas coisas. O conhecimento oculto pertence a Yahweh, nosso Deus. O saber revelado e entendimento pertence a nós e a nossos filhos. Tiraram o versículo, filho? O saber revelado. Então, para você entrar e descobrir, existem certas coisas na sua vida que você só possuirá quando você sair do aitel, parar de ficar só pedindo, e você aprender a buscar. Então, Jeremias 29:3, buscar-me-ão e me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração. Então ele está ensinando, eu, o Senhor, me deixarei ser encontrado por vocês. Então, a dimensão da intimidade, da comunhão, você só encontra ela no Zétel, quando você busca. E Zétel é aquele que está investigando, meditando, até que você consiga achar o que estava escondido. Ou seja, até que a revelação chegue a você. Então você não vai conseguir receber certas coisas só na dimensão do aitel, pedir. Deus me dá prosperidade, aumenta a minha riqueza. Deus me dá mais santidade. Não, Ele quer que você, para isso, você busque e não só peça. Algumas coisas Deus te dá porque elas estão condicionadas somente à fé do pedir. Outras estão condicionadas à fé do buscar. É aquela que Ele diz para você, clame a mim. Eu, Senhor, te responder-te. Te anunciarei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Ou seja, coisas que estão além da tua capacidade imaginatória. Coisas que estão além do conhecimento do que você sabia que Deus tinha reservado para você. Que são aquelas que diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Versículo 9 ao 13. Aquelas que nem subiu ainda nos seus pensamentos. Coisas que você não viu, você não ouviu. Que nem passou ainda nos seus desejos. São as coisas que estão reservadas para aqueles que buscam a Ele. Então tem coisas que você nunca vai receber na tua vida porque você nem sabe que existe para você. Mas a fé, ela te dá a visão, ela te dá um panorama do teu futuro. Quando você lê as Escrituras, é onde eu vou entrar com vocês em uma coisa que é muito importante hoje. As Escrituras é capaz de fazer você ter um vislumbre de coisas que você nunca imaginou na tua vida que Deus é capaz de fazer com você e te dar na tua vida. Por que é importante meditação? Porque você está na dimensão do buscar. Que é meditar, Zétel. E quando você entra com concordância, e quando você entra com a meditação, você começa a ler a Bíblia. Deus já começa a colocar em você, o seu coração começa a ser cativado pela percepção das promessas que estão falando na palavra de Deus. A sua mente é capaz de começar agora a absorver pensamentos que ela não tinha. Então é sinal que você entrou em outra esfera de busca. Começou a descobrir coisas que estavam ocultas dos seus olhos, da tua mente, do seu coração. Aí Ele te mostra que na dimensão do buscar,
Ele vai te provar, ele vai te colocar numa esfera onde está muito além do que a sua capacidade humana, das suas necessidades humanas enxergava. E ele te convida a um estado acima da necessidade. Buscar para encontrar os segredos ocultos. Aquela voz que está há anos esperando para falar com você sobre o teu chamado. Mas teu coração não foi despertado ainda. Porque a fé começa a funcionar na dimensão onde o seu coração é cativado. Aonde o reino do seu coração, da sua mente, não é capaz de ser cativado pela palavra, pela voz de Deus, pela palavra de Deus, você não tem fé. Tua fé não funciona. Por isso que é bem claro as escrituras, se tu crer com o seu coração, confessar com a sua boca, a fé depende que você creia com o coração. O que significa isso? É a capacidade de desejar, imaginar e sonhar. Quando você começa a ler as escrituras, quando você vem na igreja, quando a palavra profética vai até você, quando as coisas do reino do Espírito começam a despertar o seu desejo do coração, quando o seu coração começa a ser cativado por coisas que estavam além das suas próprias necessidades humanas, que elas estão agora na esfera do reino do Espírito, que elas estão em outra dimensão. Quando as coisas da dimensão do reino de Deus, do reino do Espírito, do Evangelho, começam a cativar o seu coração e os seus pensamentos, você começa a buscá-las. Aí você começa a encontrar os seus verdadeiros tesouros no reino do Espírito. Você começa a ser participante e possuidor de coisas que estão além só do pedir eiteus. Oi, me dá. Deus me ajuda, Deus me socorre. Calma aí. Ele olha para você, até quando você vai ficar só aí? Eu tenho coisas muito maiores do que você precisa. Eu tenho coisas muito maiores que só aqueles que buscam encontrarão. Então, como é que ele faz você enxergar coisas que estavam além da tua capacidade de ver? Quando você ouve a palavra, quando você lê a palavra, quando você está orando e você entra na dimensão do Espírito e começa a ouvir Deus falar com você através dos portais proféticos. Eu falei de 3 deles sobre a influência do Espírito. Quando o Espírito de Deus vem sobre você, ele começa a falar coisas que você jamais imaginou. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, na noite que eu fui batizado com o Espírito Santo, aquela profetisa de Deus falou comigo: te levarei aos 4 cantos do mundo para pregar o meu evangelho. Aquilo cativou meu coração imediatamente. Comecei a sonhar, a pensar e a desejar coisas que estavam muito além da minha realidade pobre e miserável que eu tinha naquela favela. Então Deus está convocando e chamando as pessoas: saiam da dimensão do eitel, só de pedir aquilo que você acha que está certo, que está bom, que está suficiente. Entra naquela dimensão dos etels, meditar, para escutar, ser cativado no reino da mente, dos corações, pelas promessas da palavra de Deus. Lugares que a Bíblia te ensina você a entrar. É ali que ele fala e desperta aquilo que estava além da tua capacidade humana de enxergar. Porque na esfera da carne você só vê algo, mas quando você começa a ser cativado do reino do coração para a esfera do reino do Espírito, mas você lê a Bíblia e você ainda não é despertado, por quê? Porque Deus não fala certas coisas com você? Por que você não é capaz de ouvir certas coisas profundas? Porque o seu coração não está procurando. Ele não enxergou.
Por isso que Paulo ele faz uma oração específica, Efésios capítulo 1, versículo 18, para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, a fim de que vocês saibam a esperança pela qual ele vos chamou, e as riquezas da sua gloriosa herança sobre os santos, e a soberania e grandeza do seu poder em que vós opera. O mesmo poder que manifestou em Cristo ressuscitando dentre os mortos. Olha o que aconteceu na minha vida. Quando eu peguei essa chave na minha vida, eu comecei a meditar no livro de Efésios todos os dias. E o reino do meu coração foi sendo cativado exatamente por essa palavra. E eu ficava assim: Senhor, o que são riquezas da tua glória? Eu quero. Pronto. Esta palavra me cativou. E exatamente dentro dessa palavra que ela começou a despertar a minha fé. Porque eu comecei a buscar aquilo que a minha razão não entendia. A minha limitação naquela época de jovem, a minha limitação espiritual, eu não conseguia enxergar aquilo ainda. Mas eu comecei a buscar. Eu comecei a ler a palavra, eu comecei a entender o que Paulo estava falando. As gloriosas riquezas de Deus, que eu venha receber o Espírito de sabedoria e revelação. Senhor, me dá esse negócio. E eu comecei a buscar aquilo que o meu coração foi cativado. Não é você ler a Bíblia inteira que vai fazer a diferença na tua vida. O segredo é aquilo que te cativa. Se Deus pega você, na hora que você está meditando, e pega, cativa seu coração, Ele capta o seu coração, Ele acessa pela palavra, te deu um acesso chamado fé. É aquilo ali que vai sair do reino do Espírito, que começa a trabalhar dentro dos seus sentidos, seus desejos, afeições, pensamentos e sonhos. Então, quando a fé ela é despertada através daquilo que o seu coração foi cativado, captado pela palavra, você começa a enxergar pelo Espírito. Você enxerga pelo coração espiritual. É ali que Deus começa agora a provocar, gerar dentro de você a substância do Espírito. E ela vai materializar na sua vida. Esse aqui é o maior segredo de fé que eu estou ensinando para vocês. Se você quiser pegar, você pega. Por isso que a Bíblia te ensina, se você crer com o seu coração, tudo que você não é capaz de enxergar com o coração, você não é capaz de manifestar a fé. Não adianta, não existe fé sem um coração cativado pela palavra e pelo que Deus fala. Então, qual o segredo? Você está lendo a Bíblia, algo te pega. Você começa a orar o que a palavra está falando. Ou seja, isso significa buscar. Que é meditar, para escutar, e aquele mistério, ele vem e abre para você. Abre. Quando você está no ZT, o Senhor me dá uma provisão financeira para isso e aquilo, e vem menos do que o necessário, você nunca consegue. Quando você pede algo e você não consegue, então, meu filho, muda de dimensão. Agora é hora do Zetel. Buscar. Então, se você sabe as coisas de Deus, mas não está funcionando por quê? Deus falou assim: filho, para um pouco, vem me buscar. Eu quero te ensinar algo. Eu quero te mostrar algo, antes de dar algo para você. Mesmo que eu seja possuidor de acesso, escute muito bem. Se eu falo algo com Deus, Ele não me dá, peraí. A Bíblia me diz bem claro, 1 João, se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos concederá. Então, se eu estou pedindo e não está sendo concedido, porque algo eu não estou entendendo, então eu tenho que começar a buscar. Algo Ele vai começar a falar que vai provocar a verdadeira fé. A fé vai ser ativada em outra dimensão. Aí eu entro em concordância com algo do reino. E eu começo agora a falar com Ele, eu começo a acessar. Eu descobri o que estava acontecendo.
Porque eu busquei. Quando você começa a orar em línguas, quando você começa a orar em línguas, o seu espírito ele se carrega de algo. Mas agora você precisa que haja uma comunicação entre o reino do teu espírito e o reino da sua alma. Uma coisa é você orar em línguas, outra coisa é você ter a capacidade e ter a inteligência espiritual. Eu estou falando, Deus te dá uma habilidade. Estou falando, Deus te dá uma habilidade e ela está no reino dos domínios da sua mente, seu pensamento, seu sentimento, seu coração, para acessar o que está no seu espírito. Mas se você tem uma mente perturbada, se você está sempre focado no seu Instagram, se você está sempre com a mente divagando por coisas e coisas e nunca consegue fazer as coisas objetivas da vida, você está em apuros. Você não vai ouvir seu espírito falar. Você não vai ouvir o testemunho interior do seu espírito. Então você pede, algumas coisas Deus te dá, mas quando você começa a pedir, não está acontecendo. É hora de buscar. Ou seja, é hora de prescrutar uma dimensão. Acessar a dimensão mais profunda do reino do espírito. Aquela resposta que você não tem, você tem ela sim. Você tem ela sim. Mas temos dificuldade de parar para ouvir a voz de Deus. Somos preguiçosos, não queremos, as pessoas não querem o quê? Buscar. Por isso que a maioria dos cristãos são fracos. E pobres de espírito. Porque eles gostam só de pedir, mas eles não gostam de buscar. Porque pedir é fácil. Mas tem limitações. É hora de vocês começar a buscar. Quando você consegue acessar o coração de Deus em coisas profundas, porque você está buscando, você colocou seu estado de espírito num estado de meditação, de uma procura. Ele promete para vocês me buscarão e vão me encontrar. E por que ele fala de todo o coração? Porque você vai ter que tirar as distrações, você vai ter que tirar as afeições falsas, você vai ter que tirar a carne, você vai ter que tirar aquilo que está roubando a sua atenção do espírito. Para buscar Deus de todo o coração, você primeiro tem que começar a fazer uma podagem. Espera aí. Silencia a voz de amiguinhos que estão roubando a sua atenção. 2. Tire da tua vida aquilo que está tirando o teu foco das coisas espirituais. Calma, você não vai buscar Deus de todo o coração se você começar a fazer uma seleção primeiro. A pessoa quer buscar Deus e vai lá cheio de emoção para Deus no monte e grita e acha que isso é buscar Deus de todo o coração. É isso que está fazendo muito tropeçar aqui. Não é emoção que convoca o reino. É consistência e consciência. De fé. Busca Deus de todo o coração, calma aí. Tira primeiro as coisas que estão distraindo você. Jejum. De comida. De amigo, de vozes que estão distraindo vocês de focar na voz de Deus. Pare e ouça Ele. Volte as afeições do teu coração para o reino dele. O teu coração estava o quê? Ansioso? Estava o quê? Depressivo? Onde estava o seu coração? É porque ele está colocado na carne, nas coisas que você não consegue possuir ainda, e você fica depressivo, você fica angustiado, fica ansioso, porque as coisas não estão no seu tempo, não estão na sua posse, e você está passando tempo, esse sistema fica te perturbando ainda mais, para você ficar através de alguma coisa que dê certo, isso está te perturbando, não vai te levar para lugar nenhum, você vai morrer assim, então é melhor você parar. Para, isso não vai levar a lugar nenhum. Nunca foi assim com a minha vida e nunca vai ser. Qual é a forma de Deus trabalha? Deus tem a sua forma. Primeiro ele vai cativar o reino do seu coração e puxar para ele. Aí depois a solução começa a chegar para você. Quando o seu coração volta para ele. Então para o coração voltar para ele, não se preocupa. Eu não estou te falando de sentimentos aqui, não estou te falando de emoções. Não espere sentir para fazer as coisas que tem que ser feitas. Não espere sentir um sentimento de amor para Deus para entender que você ama Ele. Não espere sentir um sentimento de romance, de quebrantamento para você buscar a Deus. Não seja ignorante. Não é assim. Isso aí vem, isso é bom. Mas primeiro faz o que tem que ser feito, depois as coisas elas começam a fluir.
Coloca o coração disponível para Deus, daqui a pouco ele começa a quebrantar e o sentimento chega. É isso, Deus te deu essa habilidade, mas você que não está usando. O seu maior problema não são os seus problemas. O seu maior problema é a sua incapacidade de usar as soluções que Deus já colocou para você. O seu maior problema é a sua incapacidade de usar a própria consciência e o domínio da vida que Deus te entregou. Está no seu domínio, está na sua vida. É determinação. Amanhã eu vou acordar focado. Vou fazer o que tem que ser feito. Não espere sentimento para ler a Bíblia. Leia por obediência. Compromisso. O que os homens fazem? Os homens prosperam na terra, eles são compromissados. Quebrado, cansado, o empresário vai trabalhar, vai produzir para a empresa dele dar certo. É verdade ou não é? Esses são os filhos das trevas, é o que Jesus disse. São muito mais sagazes os filhos das trevas do que dos objetivos que eles querem, porque são compromissados com a causa deles. Você tem que ser mais compromissado com as coisas corretas da vida e a tua vida entra no funcionamento certo. Certo e preciso. Eu vou continuar, estou sentindo que Deus está fluindo aqui. Posso continuar ou não posso? Fé, eu estava outro dia orando, o Senhor falou assim para mim: fé é uma substância. Ele falou claramente comigo. Fé é uma substância que Ele deposita. Temos o espírito de fé, temos algo chamado unção. Só que você não está usando ela correta na sua vida. Unção é pura fé, meu querido. É pura fé. Não existe unção sem fé. Unção é a substância. Ela está totalmente ligada à fé, unção. É o espírito de fé. 1 Coríntios 4, 2 Coríntios 4, 13. Nós temos o espírito de fé. Então, como as coisas começam a acontecer? Primeiro, eu falei para vocês. Buscar Deus de todo o coração começa primeiro a tirar aquilo que está competindo com a sua fé, ou que está competindo com o seu espírito, que está afligindo você. Escute o que eu vou te ensinar. Quando algo está competindo contra a sua natureza espiritual, você fica afligido. A ansiedade, ela produz aflição no seu espírito. Contas a pagar, situações que estão vencendo, coisas a fazer. Calma! São elas que estão competindo e estão te afligindo, trazendo angústias, perturbações, dificuldade de você perceber aonde está a escapatória. Pare e ouça o que o Espírito falará a você. Pegue a semana. Começa a fazer a seleção do coração, tirar o que está me pedindo de buscar Deus de todo o coração e ouvir a Ele, para que as coisas comecem a funcionar na minha vida. E Ele vai te falar. E uma vez que você recebe a voz do reino do Espírito, você está com a chave, você está na autoridade correta, na posição certa. Aí sim, tu pode pedir. Aí sim, tu pode ordenar. Agora eu vou entrar sobre a terceira dimensão. Pedir, buscai, fala, batei. A palavra bater em grego é kroo. Literalmente bater na porta. Etel, pedir. Fala, nível das petições. Fala, buscar. Zetel. Fala, nível da revelação. Fala, meditação. E o bater é o nível do acesso. Uma vez que eu aprendo a pedir, desenvolvi a dimensão da revelação, eu aprendi a descobrir a revelação, a ter acesso à revelação. Agora eu sou portador de uma autoridade, de um acesso, eu vou direto na porta.
Eu sei isso. Vocês sabem. Tem portas no reino que você tem acesso direto. Que você não precisa pedir e nem precisa buscar. Você precisa acessar. Eu tenho acesso direto. Porque já me foi dado acesso à porta, eu já tenho a chave. Quais são as diferenças? Muito, muito diferente. Quando eu estou conversando com Deus, eu acesso dimensões imediatas. Eu não preciso ficar pedindo finanças. Eu não preciso ficar buscando finanças. Eu tenho acesso à porta, porque me foi dado isso. Eu chamo ela, eu vou nela. Vou direto na porta. É diferente de você buscar até desenvolver uma revelação sobre isso. Até saber de onde vai vir, como vai vir. É diferente de você pedir por causa de uma necessidade. Não. Você é possuidor de um acesso. Por isso que vocês têm que se relacionar profundamente com o reino do Espírito e da revelação. Porque tudo aquilo que você vai buscando, que vai se formando em você, aquilo que você está buscando, segredos revelados, o conhecimento revelado, o Senhor vai te tornar você portador de autoridades e acessos legais no reino do Espírito. Tem coisas que eu não preciso pedir a Deus. Se eu pedir, você está me pedindo por quê? Várias vezes já passei por isso, de pedir coisas que já estavam em meu acesso. Não é do atributo do Pai, ficar fazendo você ficar pedindo. Ele quer que você aprenda a ter acesso à porta, ser participante da intimidade dos propósitos dele. Para nós ensinarmos tudo isso aqui, seria uma construção aqui, meu querido, mas estou te falando, avance. Eu te coloquei num ponto aqui central, na busca. Mas você vai ter que aprender também a bater na porta, acessar a porta. Você aprende a ter um acesso direto à porta. Uma coisa, quando a porta ainda está em processo de revelação na minha vida, eu passei anos para desenvolver certa dimensão que eu tenho hoje. Mas uma vez que o anjo me levou, me deu acesso à porta, ao reino do Espírito, em dimensões específicas, eu tenho acesso a ela. Mas as pessoas querem ficar no Aitel. Acho que isso vai levá-las para algum lugar. Isso tem uma grande limitação. Você vai entrar no reino do Espírito. Agora eu começo a falar uma coisa um pouco mais profunda para você. Eu falei a chave, você não percebeu. Muitas pessoas aqui não percebeu o que eu falei. Aquilo que cativa o seu coração é o que produz desejo, afeições, imagens, sonhos em você. Quando você começa a sonhar, quando algo está no coração, e o sonho do coração, e o que ferve aqui, é o que manifesta aqui no reino do Espírito. Você sonha. E você tem que entender que os sonhos é um portal profético de transição na tua vida. Um dos maiores portais de transição da vida do ser humano. A fé é a capacidade de ver coisas que estão no reino do Espírito, dos sonhos, das visões, das imaginações. Que uma vez que você deseja e começa a viver elas vão se materializar e se integrar na sua vida. A minha pergunta para você é, o que você tem sonhado? O que tem predominado no seu coração como pensamentos e desejos? Se você parar de sonhar, se você parar de acreditar com o coração nas promessas, você estanca a dimensão da fé. Você perde a sua fé ali. Você está restrito no reino do Espírito, porque você deixou de sonhar, de visualizar através do coração.
os sonhos, vocês podem modelar, vocês podem personalizar os seus sonhos. Deus te deu esse poder e você não usa. Porque a igreja não foi ensinada sobre isso. Obrigado, Jesus. Deus está prestes a entregar uma chave para você agora. Segura que está vindo meu espírito, estou carregado. Ó, aqui, ó. Está prestes a entregar a chave para você agora. Eu falei a palavra-chave, salvo a palavra-chave. Deus te deu a habilidade de personalizar, de modelar os seus sonhos e materializar isso na vida terrena. Mas poucos usam isso e outros que usam inconsciente, não sabem como. Mas Deus acabou de me dar uma graça, agora, para ensinar você. Eu vou te ensinar. Você já sabe. Eu já te ensinei tudinho aqui. Só que essa palavra, da forma que está sendo colocada pelo Espírito, através dos meus lábios para você, ela acabou de abrir uma capacidade de vocês entender o que eu vou te ensinar de novo aqui para você. Quando você começa a meditar e a interiorizar o pensamento de fé, pela meditação na palavra e na oração, você começa a dar molde e personalizar o que você começa a ver em sonhos. E uma vez que aquilo começa a ser produzido nos sonhos, isso entrou no portal de transição para a vida. Você não já reparou? Da sua vida, as coisas que você sonha acontecem? Você sonha que caiu, aconteceu coisas ruins na sua vida. Você sonha que uma cobra te picou e de repente alguém traiu você. Você não reparou que mais de 90% do que a pessoa sonha acontece na vida dela? Que os sonhos, eles não é algo normal. Primeiro, a maior realidade que o ser humano tem é nos sonhos. Desculpe, vou ter que te mostrar agora algo para você. Essa realidade que você está vendo aqui física, o reino material aqui agora, visíveis às percepções naturais dos olhos, elas são a menor parte da realidade da vida. Você não enxerga com os olhos, mas você enxerga através da sua mente. Já vi pessoas que não têm olho, mas enxerga. Testemunho de pessoas. Vai na internet para você ver. Não tem olho. Outros com os olhos tudo branco. Enxerga perfeitamente. Vou te mostrar por onde você enxerga. Feche seus olhos. Coloque sua mão sobre os seus olhos. Fala, Senhor Jesus. O Senhor está sentado num trono de glória, de querubins. Começa a ver isso nas suas imaginações agora. Fala, Senhor Jesus, eu entro no rio da sua glória. Visualiza o rio do jeito que você pode agora. Agora, cada palavra que eu vou falar, veja que essas palavras começam a se tornar uma realidade aí dentro da sua imaginação. Há uma luz ficando mais forte nesse rio agora. Estava escuro, agora você começa a ver mais claro. Mais luz, veja a luz. Aumente a luz, começa a ver mais luz. Se esforce para ver luz. Veja o clarão, ficando clarão agora. Bem claro. Bem claro. Tira as mãos, seus olhos. Olhe para mim. Quem conseguiu ver a luz? Olhe para mim. A minha pergunta para você é: qual é a maior realidade? É aquela que você é capaz de ver no seu interior.
As imaginações e os sonhos são a mesma coisa. O portal das visões, êxtase, existe 5 dimensões predominantes no campo visual. 5. Sonhos. Visões. Sonhos e visões estão no mesmo campo. Êxtase. O êxtase do espírito é das mais profundas que tem. Depois nós vemos as dimensões dos sentidos abertos, que é quando o reino do espírito, o reino espiritual, ele colide com o reino físico, como eu já passo algumas vezes por isso. Eu vejo o anjo materializado, demônios, seres na minha frente, eu luto fisicamente, eu sinto fisicamente toda aquela, seja a glória de Deus ou seja a opressão das trevas na luta. Depois você tem o arrebatamento de espírito. Depois o translado de espírito. Quando o corpo vai para dentro da dimensão do espírito. Não só quando o espírito vai para o espírito, para o reino do espírito. A minha pergunta para você é: a sua maior realidade não são as coisas temporais e físicas que vocês vivem do dia a dia. Não, porque o ser humano primeiro foi criado no reino do espírito. Então, toda a ordem se deriva do reino do espírito. E uma vez que você começa a se consagrar e o coração a sonhar com as coisas espirituais, a ver o reino do espírito, começa a visualizar pela fé aquilo que Deus começou a falar com você que há tempo. Se você vai comprar um carro, se você vai possuir uma casa, você precisa que isso venha do reino do espírito, para você depois não passar vento na tua vida. Então, primeiro, deixe o coração livre para Deus. Busque a presença dEle. Adore. Ele conhece tudo que vocês precisam, Ele já disse isso para você. Tudo que vocês precisam, o Pai que está no céu sabe todas as coisas, porém busca o reino do céu e a sua justiça. Então, o reino dos céus engloba tudo que envolve a pessoa dEle e o reino dEle. Que é impossível você buscar o reino do céu se você também não buscar a pessoa dEle. Jesus disse: eu sou a porta. Quem passar por mim viverá. Então, o reino de Deus é vida. Ele, Jesus, é porta. Sem Ele, é Ele e o reino. Então, o reino dele consiste o ministério dos anjos, o ministério das línguas, o ministério do fogo, o reino do fogo, o ministério do Espírito Santo, o ministério da palavra. Então, busca o reino de Deus. Busca o reino de Deus na dimensão, conecta a dimensão da oração e da meditação. São os 2 caminhos mais rápidos. Faça que os portões dos seus 5 sentidos sejam santificados pela palavra e pela oração. Ao ponto que os portões dos seus 5 sentidos, suas percepções humanas, sejam captadas pela palavra e pela oração, pelo desejo das coisas espirituais. A fim de que seu coração comece a desejar, a se voltar para Deus. Então Deus começará a falar, o Eterno começará a falar com vocês em sonhos, visões, êxtases. Glória a Deus. Jó capítulo 33, versículo 14, coloca para mim. Jó 33, 14. Entretanto, verdade é que Deus fala ora de uma maneira e ora de outra. Então preste atenção. Há momentos que o seu espírito... Não, eu vou ter que te ensinar uma coisa que vocês não perceberam ainda. Deixa eu te ensinar uma coisa, a gente fala sobre isso que eu vou falar agora. Uma vez que o seu coração começa a levar ao reino da mente o desejo dele, a sua capacidade neural, as suas células neurais. Tem uma célula chamada astrócitos, são chamadas estrelas neurais. As células e a composição da mente, que é chamado o espírito da mente, Efésios capítulo 3, capítulo 4, versículo 23, vos renovei no espírito da vossa mente. As células neurais que correspondem
corresponde à área espiritual, cardíaca e espiritual sua, começam a funcionar. E elas começam a captar imagens, visões do reino do seu espírito, do reino do Espírito de Deus. Essa frequência interior que é chamada rios que flui dentro de nós, nos seus ventres, no ventre do espírito de vocês, eles se conectam às percepções mentais, racionais, intelectuais. Isso significa que a sua mente, ela fica num estado de celular, neural, as redes neurais, elas estão firmadas dentro das imaginações, memórias, sentimentos, afeições do coração, ligado ao reino do Espírito, de onde veio esses sentimentos, da palavra de Deus, do reino profético. Então significa que agora aquilo que você chama de natural, ele já está muito mais ligado ao reino do Espírito, que é chamado uma mente transformada. Naus, lugar de reflexão moral, lugar de percepções. Anaus, que Paulo diz. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Existem duas palavras poderosas ali: transformação, metamorfose, e renovação, anakainosis. Ele está falando de dimensão e está falando de substância. Eu estou falando que a minha substância neural, chamada meus neurônios, e as minhas dimensões de alma, as minhas dimensões mentais, da onde é emulada essas imagens, essas visualizações que você acabaram de fazer agora, elas são todas modeladas pelo Espírito, a nova criação. Então, você precisa de um processo de transformação e renovação da mente. Então, traga o reino da sua mente e o reino do seu coração para o Espírito. E depois você veja que naturalmente tudo começa a convergir numa só direção. Então, para você começar a ver pelo Espírito, agir pelo Espírito, sonhar pelo Espírito, imaginar pelo Espírito. Hoje mesmo eu estava no monte, eu estava descendo e eu via claramente Deus falando do Maduro para mim, só que eu não percebi que eu estava no reino do Espírito percebendo tudo aquilo. Eu estava no jejum, estava meio cansadinho, né? Eu estava descendo, e só foram os tribunais, ele foi julgado, ele foi preso e foi criado. Eu não estava vendo que Deus estava falando que o Maduro foi preso para mim por causa dos Estados Unidos. Ele falou, chegou o tempo da liberdade venezuelano. Era o reino do Espírito falando comigo. Só que eu via tudo em imagem passando e estava descendo e ir para o acampamento. Aí depois que eu percebi, Deus está falando comigo. Nesse mesmo lugar onde eu comecei a ver isso, é aquele lugar que quando você está no ônibus, dirigindo, você está parado, aí do nada você faz assim, ó. Aí viagem, daquela viagem da maionese, você faz, né? Não, e pior, tu vê coisa esquisita. É ou não é? Aí você não entende que é o portal de transição, você está sonhando acordado. E ali você não pode mais ter esse rápido. Não pode mais. As vozes dos espíritos geracionais trabalham em tudo que eu estou te falando aqui, para corromper a mente, o portal das imaginações, dos sonhos, para trazer visões malignas, visualizações de imagens malignas. Quando você corta o fluxo dessas vozes mentirosas, começa aqui, ó. Você começa a cortar. Eu não aceito mais orfandade na minha vida. Eu não aceito mais retrocesso na minha vida. Eu não aceito pessoas mais fofocar no meu ouvido, porque essas frequências das fofocas das pessoas no seu ouvido contaminam o seu estado interior. Faz que as suas imagens da sua mente sejam corrompidas e você não consegue mais ouvir a voz de Deus. Ah, Deus não fala comigo porque você contaminou o portal. Você prejudicou a sua vida. Você está se prejudicando. Quando eu falei dos portões, os 5 sentidos, os portões da alma e do corpo, a sua audição do reino do som,
O que você está ouvindo constantemente está provocando imagens interiores. São essas imagens que depois que abrem portas ou para o reino das trevas ou para o reino da luz, que vão dar acesso a dimensões específicas. Então, se você ouve a palavra, se você está aqui continuamente nessa dimensão aqui conosco, captando a palavra, permitindo que o seu coração seja cativado pela verdade, pelo sentimento de Deus, pela unção que o Espírito te toca, e o seu coração é captado por isso, isso vai para o reino dos seus sonhos. Isso salta para o reino das visões e dos êxtases. Abre o canal da comunicação entre o Espírito de Deus, o seu Espírito, e entre o seu Espírito e a sua alma, a sua mente. Meu Deus, eu tenho que escrever esse negócio ficou bom aqui. Está sendo descortinado para você. Mais do que foi dado, Deus está te dando de novo isso aqui. Explicando de outra maneira para vocês. Até que vocês, opa, agora sim, eu vou funcionar certo. Coloque a sua vida no eixo. Então, para buscar Deus de todo o coração e para que a fé comece a funcionar e você seja possuidor daquilo que você busca, daquilo que você pede, busca e bate, aprenda uma coisa. Vocês têm que estar no reino do Espírito. Por isso que Ele te leva a jejum, propósito de oração, e aí está aqui dentro. Essas horas que vocês estão aqui dentro, ela já está santificando vocês. Ela santifica a dimensão da alma, os seus sons, sua visão, até o cheiro, até o sentido, o seu tato, onde você está sentado. Tudo isso aqui é o seu benefício, é para o seu benefício, para santificar vocês, para tirar as perturbações do mundo, das suas emoções, que às vezes você chega aqui emocionalmente abalado, perturbado, ou com algumas perturbações na sua mente, algumas batalhas espirituais contra o seu espírito. Aí você entra aqui dentro, você ora, quebranta, adora, você leva a paz de espírito com você, é o que você tem que ter. Aí esta paz de espírito que vocês estão sentindo agora, porque esta palavra, ela acessou vocês, porque eu vi que você está bem assim, ó. Aí essa paz de espírito que acessou vocês agora, ela tem que ser predominante na mente e no coração. Então você não precisa correr para encher sua cabeça de coisas. Você precisa silenciar e começar a ter calma com você. Peça perdão a Deus e peça perdão a você mesmo, porque quando você não consegue corresponder a Deus e se corresponder dentro daquilo que você mais almeja, você se pune. E quando você começa a se punir, você fica com tristeza provocada pela sua insuficiência de não conseguir ler a Bíblia, não conseguir orar e ficar abatido porque a coisa não deu certo aquele dia. É verdade, não é? Então, o teu pai aqui está te ensinando, meus filhos. Aprenda. Porque isso aqui é pai que ensina assim, tá? Eu só quem ama vocês com filho. Dou sempre o melhor para vocês aqui dentro do Rio de Janeiro. Então aprenda. Senhor, me perdoa de eu mesmo ficar me punindo e criando sintomas, sentimentos que não existem em ti. Isso aqui é da minha carne, é minha mesmo. Então, se o teu coração te condena, Deus é maior. Então, Deus é muito maior do que qualquer condenação que tem em você. E está falando para você, 1 João, escute, tire a condenação fora. Aprenda a falar para você, eu não preciso ir para esse caminho. Se você falhou em um processo mental, um processo emocional, não fluiu ali, calma. Calma. Não precisa liberar hormônios desnecessários, errados. Aprenda que não mudou em nada. O Deus que te encheu no culto num dia e no outro dia você está se sentindo um pouco abatido porque você não está se correspondendo às coisas certas, Ele está do mesmo jeitinho, esperando para te encher de novo. Você só tem que entender uma coisa. Carne não quer reino. E ao mesmo tempo que ela te impede, ela tenta fazer uma provocação contra você. Você não está conseguindo. Aos diabos
aproveita essas frequências suas que você dá para te assolar. É você, desculpe, mas a maioria das assolações é você que permitiu. O diabo, ele sugeriu. E escute. Então, como é que você tem que aprender a se tratar? Amarás o teu próximo como a ti? Está aí. A maneira que eu sou capaz de amar você hoje é porque eu aprendi a me amar. Então, aprenda a se amar. E pega a dica aqui, que isso aqui está sendo de ouro aqui, o Espírito está me revelando agora aqui. Anota aí, anota isso aqui, não esqueça o que eu vou te falar aqui agora. Repete comigo assim, só para você não esquecer. Fala, quando eu não conseguir orar, quando eu não conseguir ler a Bíblia, vou fazer duas coisas. Uma ou outra, escute o que eu vou te ensinar aqui agora. Vá em alguém e ore junto com essa pessoa. Ore com alguém. Segundo, pregue para alguém. Pregue para alguém. Mas eu estou vazio. Pregue para tu ver o que está em você mesmo. O dom vai ativar, porque o dom é para servir o próximo. Quando você serve o próximo, você é servido por Deus também. Toda vez, escuta isso aqui, que eu passar por esse estado de você ficar na melancolia, não estou conseguindo, não estou conseguindo. Deus não está falando comigo. Eu só sabia isso aqui, vou pregar. Aí sabe o que eu fazia? Eu ia para o campo de futebol pregar. Pregar para a pessoa. Quando eu começava a pregar, isso acontecia? O canal se abria. Rapaz, vi uma motivação, uma força. Daqui a pouco Deus estava falando comigo, eu estava orando, por quê? Eu abri o canal do Espírito através do quê? Do dar, do servir. E teve várias vezes na minha vida que às vezes o canal se abria quando eu ofertava alguém. E pá! A glória se abria, algo acontecia, a pessoa orar. Eu entrava no acesso de Espírito, porque o reino do Espírito são acessos. Você pega a hora do jeito, pega a hora do outro jeito. Pronto. Ensinei. Fiz tanta anotação para vocês, filho do céu. Vou ensinar tanto sobre o sonho hoje, peguei todos os sonhos da Bíblia, peguei tudo para vocês hoje aqui. Vou mostrar várias coisas, mas aqui foi isso aqui. Desse jeito que Deus deu a mensagem para vocês. Agora vira para o seu irmão e fala, meu filho, só depende de você agora, fala para ele. Fala para ele assim, pô, não é possível, né? Ó, o campo da visão, o campo da própria visão, as visões, elas vão vindo. Você tem que não tentar ficar vendo. Você tem que captar coração, sentidos, sentimentos, pela palavra, pela oração. A visão, ela vem naturalmente. A imaginação tem que ser purificada. Comece a limpar o canal da imaginação. Tire tudo que contamina você. Por um bom tempo. E você vai ver como as coisas mudam em você. Isso aí é outra mensagem para outro dia. Falar sobre purificação das imaginações. Quando você receber setas malignas, frequências que vêm entrar como imagens ruins na sua mente, pega essas imagens e esteja consciente delas. Não se associe com elas. Elas não são suas. O problema seu é, se você se associa com elas, você se fere. Você ingere ela, você come ela. Não coma a sujeira do diabo. Então pegue ela. E não deixe que ela deixe para o reino dos desejos ou do engano no coração. Fique consciente do que você está vendo. E destrua isso, sobrepondo
com a palavra, declare uma palavra e veja a palavra que você está falando e visualize essa palavra em cima daquilo que foi a seta do maligno. Faça isso. Quando eu era mais jovem, Deus me ensinou sobre isso. Quando Ele foi me ensinando sobre as imaginações, eu era muito jovem. Então toda vez que vinha uma seta e fala amado maligno, vinha às vezes qualquer visualização de negativo, seja o que for, na hora eu já vi um sangue do cordeiro descendo, eu via na minha mente. Eu via Cristo na cruz. Eu via espada, eu via fogo consumindo aquela imagem. Depois comecei a ver fogo. Até que aquilo acabou. Você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. Eu ensinei para você aqui hoje. Fala obrigado, Jesus. Tá bom da palavra. Suficiente.